Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Bom dia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. E é bom podermos dizer mais uma vez, como o salmista Davi: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido Espírito Santo, obrigado pelo descanso que nos deste. Espírito Santo, vem agora ungir a minha mente, a minha alma, meu coração. As que saírem daqui da minha boca, primeiramente, mas tuas, e que elas possam de a mente daqueles que vão receber. Aqueles que estão ao vivo agora aqui comigo, de manhã, de madrugada, te buscando, desde... e aqueles que no decorrer deste dia, meu Deus, a tua palavra diz que a tua palavra ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que ela separa ossos e medulas. Tua palavra diz que ela se renova a cada manhã. Então, que ela possa saciar a fome e a sede daquele que tem fome e sede de alma, de espírito, de justiça. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor Deus meu. Fala. Fala com todos que vão estar acessando essa palavra. Te louvo por aqueles que fazem parte da família Quadrangular 37, aqui no nos dado como ovelhas. Te agradeço por aqueles que são amigos, parentes, por aqueles que um dia eu tive a oportunidade de pastoreá-los e que também estarão recebendo esta palavra. Fala, fala com aquele que está triste, com aquele que está abatido, com aquele que está cansado, oprimido. Meu Deus, com aquele que já está desanimado, com aquele que não sabe o que fazer. Fala, meu Deus, com aquele que está passando provas, mas tem sido uma pessoa fiel ao Senhor, assim como foi Jó. Mas fala também com aquele que está passando dificuldade e que porventura é resultado dos seus erros, mas quer ouvir esta palavra, possa esse homem, esta mulher, esse jovem tomar a postura de decisão, de acertar. Assim seja. Amém? Amém? Queridos, nós começamos ontem o livro de Juízes. Então nós já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico. Amém? Números, Deuteronômio, o livro de Josué e agora Juízes. Gênesis, início. Êxodo, saída. Levítico, santidade. Números significa número mesmo, os feitos de Israel no deserto, a numeração do povo, Deus multiplicando o povo. Embora tenha morrido toda aquela geração no deserto, Deus multiplicou. E nós vemos o livro de Deuteronômio, a repetição. Vemos Josué, ele adentrando na terra prometida e levando aquele povo a tomar posse. Agora, no livro de Juízes, queridos, eles já estavam na terra prometida. Porém, Josué não preparou ninguém para substituí-lo. Resultado, o povo de Israel, eles estavam sem um líder, certo, queridos? Sem alguém que os comandasse. Pois bem, no capítulo 1, nós vimos quando Israel se reuniu e eles chegaram para Deus e disseram: Senhor, quem vai subir primeiro para combater os cananeus? Porque havia terras ainda para tomarem posse. O povo cananeu. Certo, queridos? Ali tinha Eteu, Jebuseu, Girgazeu, Filisteu, tanto. Mas o povo de Israel, eles consultaram a Deus: Senhor, quem vai subir primeiro? E Deus falou para o Judá que ele subiria primeiro. Ele subiu. Ele tomou. Até no versículo 19, irmãos, tudo beleza, eles fizeram tudo certinho. Mas a partir do versículo 21, do capítulo 1 de Juízes, porque todas as tribos, Deus deu uma tarefa para elas, uma missão para elas de conquista. Saiba disso. Deus tem uma tarefa para você. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para a sua família. Para cada pessoa que vem a Ele. Para cada pessoa que se entrega a Ele. Para cada pessoa que se converte, que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida.
Entenda isso, meu querido, minha querida. Deus tem uma missão para você, tem um dom para você, um ministério para você. Para uns é evangelismo. Aliás, evangelismo é de modo geral para todos, mas tem aqueles que são especificamente evangelistas, tem aquele que vai cantar, vai tocar, vai ser diácono, tem aquele que, lógico, ofertar também é para todos, mas tem aqueles que às vezes ele tem um ministério, um dom de ofertar. Ele é uma pessoa diferenciada para ofertar, entendeu? É um dom isso também. E assim por diante. Os dons do Espírito Santo à nossa disposição, os dons de serviço que o apóstolo Paulo fala em Romanos, dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, os dons de Cristo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, que Jesus chama. Enfim, queridos, tem dom para todo mundo, tem ministério para todo mundo. Ele capacita. É lógico, tem o que tem um talento, tem, mas todos devem trabalhar e multiplicar de acordo com o seu chamado, a sua capacidade, de acordo com o seu potencial, que só Deus dá. Todo ser humano, queridos, tem potencial. As feridas que são é que, infelizmente, muitas vezes o impede de tá ok? Pois bem, então cada tribo Deus chamou e deu uma missão. Eles cumpriram a missão, mas pela metade, em desobediência ao Senhor. Porque eles tinham que expulsar os cananeus de sua terra, os fariseus, os filisteus, mas ao invés disso, eles fizeram um acordo, deixaram eles viver na terra e escravizaram eles. É como escravos vindo da África, foram escravizados, foram negociados pelos seus próprios irmãos. Então a Europa fez isso. O Brasil foi descoberto pela Europa. Então já Portugal trouxe escravos para o Brasil. Era a moeda do momento, gerava muito dinheiro. Os próprios Estados Unidos entrou nessa. Então, consequentemente, a pessoa vinha ferida, machucada e tal. E é lógico que trazia seus costumes. Havia as coisas maravilhosas, mas coisas que não é condizente com aquilo que a Bíblia ensina. Aqui no Brasil também havia os índios, povo também maravilhoso, que vivia, desfrutava da terra, da natureza, tinha seus costumes também, alguns na nossa pátria. Então, queridos, o que aconteceu? Israel, eles não colocou eles para fazer, achando que estava. Só que nós vamos ver hoje que tudo isso trouxe uma consequência. Por quê? Porque esses cananeus, eles se prostituíram diante dos deuses. E, consequentemente, Israel acabou se misturando com eles e fazendo as mesmas práticas. E isso, amados, trouxe consequências. É como hoje. Muitas pessoas são chamadas a ser servos de Deus e acaba imitando atitudes de pessoas ímpias, de pessoas não servas de Deus. Eu gosto, queridos, eu sou um pregador que eu gosto de trazer para nossos dias e contextualizar. Há várias situações que a gente pode dar exemplo. Eu gosto de dar exemplo, uma delas é o dízimo. Toda pessoa que se converte, ela sabe o que a Bíblia ensina sobre o dízimo. Todos sabem. Mas muitos convertem e às vezes não se tornam dizimistas. Por quê? Porque ele continua pensando como pessoas ímpias. Ou ele continua dando ouvido a pessoas que são ímpias e que não conhecem o Senhor Deus. Certo? E várias outras atitudes em relação ao perdão, em relação a fazer a obra de Deus, enfim. São muitos os exemplos que a gente poderia ter. Às vezes, na própria vida, vamos dizer assim, íntima, na vida sexual, na verdade. Enfim, queridos, a pessoa converte, ela vem para Jesus, é necessária uma mudança na sua maneira de viver, de falar, de pensar, caráter, personalidade. A nossa vida é pautada pela palavra de Deus. A pessoa converteu, se tornou um filho de Deus, se tornou um servo e serva de Deus, se tornou. Nós nos tornamos cidadãos do céu. Nós vivemos aqui o mundo, somos cidadãos brasileiros, mas a nossa natureza mesmo hoje é cidadãos do céu. Então a gente tem que passar a pensar, a viver como o cidadão do céu. Lógico, é evidente que estamos aqui na Terra, tem as leis na Terra, caminhar aqui na Terra que nós temos que seguir também. Tá ok?
Então, amados, vamos lá ver aqui agora à luz da Bíblia, isso que eu já passei para você, certo? Então, olha, capítulo 2, versículo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Aqui, irmãos, o capítulo 1, eles já haviam errado. Eles não cananeus da terra como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, sujeitou a trabalhos forçados, ou seja, os escravizou. Agora, do Senhor, o anjo do Senhor, irmão, normalmente, segundo estudos, trata-se da pessoa do próprio Senhor Jesus. Subiu até Gilgal e falou com eles: Olha, eu fiz uma aliança com vocês, só que vocês não me obedeceram. Então, no versículo 2, tem a seguinte pergunta: E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Antes, derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por Olha aí que pergunta de Deus. Então, Deus mandou o anjo e o anjo perguntou a eles: Por que vocês fizeram isso? Eu fiz um acordo com vocês, eu fiz uma aliança. Por que obedeceram? Queridos, por que fizesse isso? O Senhor, ele questionou aqui os israelitas por fazerem o oposto que ele havia ordenado. Deus ordenou uma coisa, eles fizeram o oposto. Queridos, o resultado disso foram longos anos de opressão. Vê no livro de Juízes. Várias vezes eles sendo oprimidos, oprimidos, oprimidos. Queridos, nós temos que entender o seguinte: quando nós não obedecemos a Deus, sucede coisas em nossa vida onde nós somos oprimidos. Quando, queridos, nós somos oprimidos porque estamos sendo fiéis a Deus, nós temos a promessa dele nos livrar. Uma coisa é a gente ser oprimido porque estamos sendo fiéis a Deus, e outra coisa é sermos oprimidos porque estamos no pecado. Tá ok? O Jó é um exemplo de um homem que foi oprimido, mas ele era fiel a Deus. Então Deus depois deu a ele uma riqueza em dobro. Deu a ele as filhas mais bonitas da face da terra que já existiu. Tá ok? Veio a recompensa de Deus. Certo? A igreja primitiva, eles foram oprimidos por causa do nome de Jesus, sim. Eles foram mortos, sim. Mas a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, como nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, a gente sentir uma opressão, porque estamos sendo fiéis a Deus, e o diabo está se levantando para querer oprimir e nos deixar triste, abatido, angustiado, porque estamos sendo fiéis a Deus, é uma coisa. É uma coisa. Tá? Nós temos a promessa de Deus de estar, a promessa de Deus de nos socorrer. Tá ok? Mas quando é por causa do pecado, não. Quando é por causa da nossa desobediência, não, queridos. Então aqui, o anjo pergunta a eles: por que vocês fizeram isso? Queridos, da mesma forma hoje, quando o ser humano ele obedecer ao Senhor, amados, vem a consequências. Da mesma forma, queridos, que houve consequência grave para Israel, haverá também, queridos, aqueles que vivem de forma obstinada no pecado, insistindo em encontrar a palavra de Deus. É como esse momento que o mundo está vivendo. Está sendo um momento de angústia, está sendo um momento de dor, de tristeza, de estresse. Milhares de pessoas morrendo, tá ok? Lógico que a Bíblia fala como veio do pó e vai retornar. Lógico que a gente sabe que um dia nós vamos morrer. Mas, irmão, nós estamos vivendo uma pandemia. Pandemia. É uma série de pessoas morrendo no mundo. Isso causa tristeza, causa dor. É muita gente morrendo antes da hora. Tem muita gente morrendo que, se não fosse a pandemia, não iria morrer. E a gente sabe disso porque é uma permissão do Altíssimo, é uma permissão de Deus.
Lógico, eu sei que tem pregador, é o diabo, é o diabo. Eu até acredito que o diabo, na sua malvadez, ele até pode estar por trás disso tudo aí. Mas estudando a palavra, você vai ver que a permissão do Senhor sobre o mundo, sobre a terra, é um momento de juízo que o planeta está vivendo. Além da pandemia, você pode ver aí o certo? Incêndios, tempestade, frio e assim por diante. Né? Você vê que a situação aqui no Paraná tem sido séria, porque não tem chovido aqui. Hoje a gente está assim, 36 horas com água, 36 com água, 36. E se não chover, você está entendendo, irmão? Então é um período de juízo que o planeta está vivendo, além dessa pandemia. Por quê? Queridos, os pecados têm chegado até o Senhor Jesus. Então, amados, inclusive o pecado da igreja. Pastor, por que pecado da igreja? Porque a igreja tem que pregar o evangelho. A igreja tem que viver como cidadão dos céus. O que o povo de Israel aqui? Eles tinham que ser a vara de Deus naquele povo. Eles tinham que afugentar aquele povo. Eles não fizeram isso. Eles fizeram aliança. E o que aconteceu? Olha aqui o versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Eles choraram. Só que eles choraram não foi de arrependimento. É aquilo que a gente chama de lágrima de crocodilo. Eles se arrependeram. Embora Israel, queridos, eles tenham chorado, não houve neles arrependimento genuíno. Tem quem não se arrepende. O povo lamentou pela pecados e não por reconhecer suas culpas. Isso significa apenas remorso. Quando não há arrependimento, Deus fica impedido de restaurar a vida do pecador. Quando a pessoa peca e ela se arrepende de verdade, Deus restaura a vida dela. Quantos viciados em drogas têm tido a sua vida restaurada? Quantas pessoas do mundo do crime organizado têm se convertido e Deus tem restaurado a sua vida? Quantas pessoas do meio religioso têm se convertido, meio quantas pessoas têm se convertido e Deus tem usado a vida delas? Então, Israel aqui, eles choraram, eles prantearam, mas eles não se arrependeram. Então, irmão, não basta chorar. Tem que ter o arrependimento. Queridos, o versículo fala sobre a nova geração. Diz assim, ó. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após ela, se levantou que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra de Deus. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, serviram aos Baales, quer dizer, a idolatria. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Tá? Os deuses dos povos que havia ao redor deles adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, entregou na mão dos adoradores. Então, amados, a nova geração havia se esquecido do Altíssimo e dos seus ensinamentos, e de corrupção moral e espiritual que havia naquela época, como a idolatria, casamento misto. Consequência, Deus perdeu a sua unção especial. Queridos, como é que está a geração de hoje? Como é que está seus netos? Você sabe que a geração de hoje é diferente. Como a geração papai e mamãe olhava, a gente ó, corria. E hoje? Como é que está a geração de hoje? A geração aqui de Israel, irmãos, os mais velhos morreram. E veio uma geração nova que não conhecia Deus, não tinha experiência com Deus. Queridos,
Quantas pessoas hoje, às vezes a geração nova, nunca tiveram uma experiência com Deus, não conhece os feitos de Deus. Porque, irmãos, ter experiência com Deus é quando a gente é provado e a gente mantém a nossa fé viva. Nessa pandemia, quantas pessoas que estão aí desviando, aproveitando que a igreja está fechada, fui. Ou quantos estão em troca-troca de igreja, que às vezes a igreja é tudo fechada, a pessoa trocando de igreja, isso é hora de trocar de igreja. Essa igreja é fechada, não, eu estou indo para outra lá. Como é que o pastor vai poder receber? Como é que o pastor vai poder dar um tempo e cuidar? É sério, queridos, é sério. É sério que está havendo, que está ocorrendo. Então, será que essa nova geração tem experiência com Deus? A nossa geração, eu aqui, as irmãs estão dentro daquela oração, a gente chegava na igreja, via demônio cair, via pessoa sendo curada, caminhar mesmo. Eu mesmo tive a oportunidade de orar e ver pessoas deixando a muleta ficou até na igreja para servir, para dar o testemunho. Quantas pessoas de geração hoje? Eu lembro que uma vez eu pastorei uma igreja, manifestou lá, eu expulsei. Uma senhora que estava na igreja ficou assustada. Pastor, não sabia que isso acontecia aqui, não. Eu falei, não, essa igreja é pentecostal, nós expulsamos demônio em nome de Jesus. Ah, porque eu nunca tinha visto. Pois é, mas agora a senhora viu. Então, gente, o povo de hoje, será que eles têm visto o poder de Deus? A geração de hoje? No versículo 13, então, irmãos, a partir daí a nação se enfraqueceu e não pôde mais resistir ao combate ao inimigo. Será que essa geração está pronta, irmãos? Está preparada? Os mais velhos estão morrendo. O Covid-19. E não está levando só ímpio, não, está levando crentes também. E aí? Está levando. Como é que vai ser a nova geração? Então, amados, no versículo 13 fala de Baal e Astarote. Baal e Astarote eram falsos deuses adorados pelas nações pagãs. Baal, que ele significa o grande Senhor, marido ou soberano. Acredita-se que essa divindade era ligada à fertilidade e à produtividade da terra e dos animais. Seus seguidores cometiam atos abomináveis. Então, irmãos, por que isso aconteceu? Porque lá no capítulo 1, eles tinham que tomar a terra e tinham que expulsar essas pessoas. Eles não expulsaram. Fizeram deles seus servos. Pessoas os obrigavam a fazer serviço pesado, serviço difícil. Na verdade, um tipo de escravidão. Só que esses escravos, eles viviam nos seus delitos, pecados, servindo aos seus deuses. O que aconteceu? Israel aprendeu a praticar o mesmo erro. É por isso que Deus fala, expulsa. Né? Queridos, é a mesma coisa, a pessoa converte. Vamos supor que antes de converter ele era beberrão, gostava de uma cervejada. Ele converte. Mas se ele ficar assim, uma cervejinha não vai mal. Ele não vai aguentar, irmão. Porque o viciado em bebida, ele pode passar 20 anos sem beber. Na hora que ele toma volta tudo. Então, queridos, Deus estava falando, olha, vocês são meus. Ande na minha presença. Depois, no versículo 15, fala assim, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado. Estavam em grande aflição. A mão do Senhor, irmãos, é a maior referência do seu poder. Ela protege e abençoa, mas também repreende. Você estudando a Bíblia, quando fala a mão do Senhor, você vai ver isso. A mão do Senhor, ela cuida, ela nos abençoa, ela nos honra, ela nos protege, ela nos dá vitória. Mas a mão do Senhor, ela também repreende. A mão do Senhor, nós vimos aqui alguns dias atrás, que ela foi contra o faraó. A mão do Senhor, ela foi contra o faraó, pesou sobre a vida do faraó e deu livramento ao povo de Israel. A mão do Senhor Deus estava
sobre a própria nação de Israel. A mão de Deus, querido, Deus deu muitos privilégios a Israel, mas também se tornou adversária deles. A mão do Senhor nos dá vitória. Ela pode nos conduzir em triunfo. Isaías diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem seus ouvidos surdos. Glória a Deus por isso. Mas Isaías, ele diz para Israel: oh, mas o pecado faz separação. Hein? Então, amados, versículo 17. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e o adoraram. Queridos, eles se prostituíram. O Altíssimo compara o seu relacionamento conosco a um casamento. Deus, irmãos, ele compara nosso relacionamento com ele. A pessoa casada acha bom quando ela não. Por isso, cometemos adultério espiritual quando lhe desobedecemos e nos afastamos de sua presença. Ter o adultério espiritual porque se afastaram de Deus. Queridos, quantas pessoas que é evangélico, é crente, é cristão, converte, aceita Jesus e tem atitude de trair ao Senhor. Certo? Queridos, versículo 18 a 19 fala assim: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam. Certo? O que passou a acontecer? O livro de Juízes é isso, queridos. Eles não tinham um rei, eles não tinham um profeta, eles não tinham um patriarca, eles não tinham um pastor, eles não tinham ninguém conduzindo. Então, o que Deus fazia? Deus levantava juízes. Poderia ser um homem, poderia ser uma mulher, poderia ser um jovem. Deus levantava. E esse juiz os levava, os conduzia de vitória, em triunfo, os conduzia nas guerras, nas batalhas, e com isso Israel se voltava para Deus. Só que quando aquele juiz morria, Israel voltava nas suas práticas. Então, irmãos, os juízes ou defensores de Israel foram instruídos por Deus para ajudar o povo a vencer os inimigos. Então, amados, o meu alvo nesse período de pandemia está aqui todo dia falando com vocês, transmitindo a palavra, é ser bênção na sua vida. Que você receba essa palavra de Deus através da vida desse pastor, certo? E essa palavra está em meia hora. Daqui a pouco eu vou gravar ela em 4 minutinhos, só que aí não, se você quiser acompanhar, acompanhe. Meia hora. Daqui a pouco eu vou gravar essa palavra em 4 minutinhos. Por quê, pastor? Para as pessoas não terem desculpa. Então, você que quer se alimentar bem da palavra, você participa dessa meia hora. Mas tem pessoas que estão corrido demais. Então, estou fazendo. Daqui a pouco eu vou gravar ela de novo em 4 minutinhos. Participe, compartilhe, porque isso vai ser bom. Querido Espírito Santo, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos que estão aqui ao vivo participando conosco. Meu Deus, a irmã Vaz, a Terezinha, a Lúcia Sena, vendo o rostinho delas, mas tem uma outra pessoa que eu não estou vendo. Mas tu sabes quem é, e eu quero abençoar em nome de Jesus. Eu te agradeço por essas tuas filhas, por esses teus filhos, que 5 da manhã, de madrugada pela manhã, estão aí já de prontidão, ouvindo a tua palavra. Que elas sejam as primícias dessa mensagem. Jesus, de todos aqueles que vão acessar essa palavra, hoje ou algum outro dia, e vão ser abençoados. Que elas sejam as primícias. Receber a graça, a bênção, a vitória através dessa palavra. Meu Deus, que cada uma possa se voltar para o Senhor, que quem ouvir essa palavra e tiver desviado, tiver, ó Deus amado, morto espiritualmente, ao ouvir essa palavra, possa se voltar para o Senhor. Que o teu Espírito, a tua palavra diz que o teu Espírito é quem convence. Que assim suceda
que dias melhores virão. O melhor de Deus ainda está por vir e que o amor de Deus Pai, Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração. Amém? E dê a cobertura espiritual a este homem de Deus aqui também, que eu preciso, viu? Um beijão.